amigos, iniciando mais um Encontro do Esporte aqui no canal 20 e 520 da Claronet, canal BATV. 30 anos no ar, o Encontro do Esporte, destacando o esporte amador e trazendo a comunidade à televisão. Quero hoje destacar o seguinte, mandar um grande abraço nesse início de programa aos amigos do Coletiva.net, que esta semana, com muito carinho, trouxeram aí a notícia da nossa chegada e nosso comando aqui no Encontro do Esporte. Então, um grande abraço aos amigos do Coletiva.net. No programa de hoje, vamos falar muito sobre pandemia e principalmente sobre o esporte. O judô em destaque no nosso Encontro do Esporte deste sábado ao meio-dia. Conosco, Marcelo Xavier e Rafael Garcia, técnico de judô do Grêmio Náutico União. Tudo bem, rapaziada? Que honra poder conversar com os amigos nesse momento de se reinventar, né? Vínhamos falando nos bastidores sobre a tecnologia que chegou para ficar. Acredito que deve estar sendo o momento mais difícil da carreira profissional de vocês, né? Ter que dar aula online. Marcelo, tudo bem? Opa, tudo bem? Exatamente, a aula online agora é a grande pedida, né? A gente não pode deixar de praticar atividade física, de praticar judô online, tem até competição de judô online agora, né? Em nível master, nível internacional, nacional, estadual, enfim, o pessoal se mobilizando e se reinventando. A gente não pode desistir e enfrentar a pandemia com alegria e com a parceria dos colegas. Rafael, tudo bem? Bem-vindo. Olá, tudo bom? Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto tanto, né, que é judô. Como eu estava falando para o Sensei Marcelo, vai ser um tema muito tranquilo de estar debatendo, né? Pois é, tu falou uma palavra que a gente tem vivido bastante, né, que é se reinventar, né? Então, estamos diante de um tempo atípico que nunca tínhamos vivido antes, né? Então, eu acho que no início a gente demorou um pouquinho para se adaptar, mas acho que agora nós estamos bem adaptados a uma nova rotina, dando treinos online, tendo uma rotina, assim como o Sensei Marcelo falou, é essencial a atividade física, então a gente não pode parar, mesmo diante desse momento tão difícil. Então a gente está se reinventando, né? Com treinos online, né? Mandando vídeo para os alunos. Então é um momento atípico que a gente está se reinventando aí, tá criando uma nova forma de estar passando saúde e qualidade de vida para as pessoas. Ô Marcelo, eu acredito que o lado social é muito mais fácil de administrar, mas, por exemplo, Rafael, no Grêmio Náutico União, que tem a parte competitiva, isso sim deve estar sendo afetado com mais grandeza, vamos dizer assim, né? Porque o aluno iniciante é fácil de tu passar ou fácil de adaptar uma aula online, mas aquele atleta competitivo que tem uma programação de competição, principalmente, deve ser o lado mais delicado do judô nessa pandemia, né? Exatamente, isso traz pelo menos num primeiro momento, traz uma dificuldade para o treinador, né? O Sensei, que está à frente, aí no caso o Rafael, mais o Leandro, né? Tem a Carlinha também, né? E traz uma dificuldade no primeiro momento, mas nada melhor do que a tecnologia, né? Então tem as opções do treinamento físico, acaba perdendo um pouco, porque o judô tem muito contato, tu tem que agarrar o kimono, pegar o time do movimento, fazer repetições, derrubar, queda, sentir, né? Sentir o ambiente. A falta de competição também faz com que a gente perca time e ritmo de jogo, né? Mas o que a gente pode pensar, Barbosa, é que todos estão na mesma situação, no mundo inteiro, né? Então, isso, quando tudo voltar ao normal, nós vamos voltar em igualdade de condições, que todo mundo está. Agora, o que vai tornar, talvez, a diferença no início das competições, depois do coronavírus, é aquele que se dedicou mais nos treinamentos com o seu professor à distância. É aquele que se trabalhou mais a sua parte mental. É fundamental agora o treinamento mental, né? Tentar construir uma força mental para não ter depressão,
ficar ansioso. Crise de ansiedade é muito comum, o atleta também tem crise de ansiedade. Ainda mais quando ele tem patrocinadores, quando ele tem uma expectativa como um campeonato importante à frente, né? Então, o treinamento mental é fundamental nesse momento. Pois é, cara, e até em cima desse teu exemplo de que a dificuldade é para todos, não é só para os nossos atletas, né? É o mundo todo com essa dificuldade. É o mesmo exemplo que está acontecendo no futebol, né? O técnico do Inter essa semana reclamou dos gramados do interior que está prejudicando o futebol dele. Mas só um pouquinho. O gramado ele é ruim para os dois times, né? Não é só para um time. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa do que eu pegar minha responsabilidade e, vou jogar para longe. Vou jogar essa responsabilidade para outro. Então, a dificuldade ela é para ambos, né? E, Rafael, lá no Grêmio Náutico União, uma curiosidade que eu tenho, o papai, ele chega com o filho lá e diz assim, eu quero que meu filho faça judô. Ele acha que daqui 2 semanas vai ver o filho dele competindo, né? Como é que é esse processo até chegar ao nível de competição? Assim, hoje dentro do clube, nós temos uma progressão pedagógica. O que é isso, né? E por que é importante uma progressão pedagógica? Uma, para respeitar os níveis de desenvolvimento da criança, e também serve para que o pai tenha noção todas as etapas que a criança está passando. Então, quando a criança se insere dentro da modalidade, né, nós já expomos para a família, expomos para o pai como que acontece todo o processo de progressão dentro da modalidade. Então, seguimos, né, para não quebrar etapas, então seguimos todo o processo pedagógico para que a criança tenha todo o desenvolvimento dentro da prática do judô. A questão competitiva é apenas um fim do judô, né? O judô é muito mais do que um esporte, o judô é uma filosofia de vida, né? Então, antes de ensinar a criança os golpes, nós ensinamos princípios. Esse é o grande legado do judô. Nós ensinamos princípios, valores, né? Daí vem a parte prática, onde nós proporcionamos o desenvolvimento motor, nós desenvolvemos com que a criança amplie o seu repertório motor, né? Aprenda os elementos específicos de aprender a cair, de aprender os golpes, para depois de um bom tempo, porque como tem coisa, né? Para depois de um bom tempo, aí sim a gente inserir dentro dessa questão competitiva. E aí vem um ponto muito importante. A questão competitiva é algo 100% individual de cada aluno, né? Então, o aluno pode não querer ser um competidor e sim fazer a prática do judô. Então, essa é uma questão que a gente respeita muito, que é o princípio da individualidade biológica, né? Tem crianças que têm um perfil, né, para ser um competidor, assim como tem pessoas que não têm esse perfil. Isso se insere dentro da fase infantil e em todas as etapas do judô. Tu pode ser um árbitro dentro do judô, tu pode fazer uma parte que chama-se katas, né, que são movimentos pré-estabelecidos, né? Então o judô tem inúmeras vertentes. Então não necessariamente, né, tu entra no judô e tu tem que ser um competidor. Então por isso que serve a progressão pedagógica, justamente para nos guiar dentro de uma linha adequada, dentro do processo de desenvolvimento da criança, e também para que o pai tenha consciência em que estágio que o seu filho está. Agora ele está no estágio inicial, depois ele está no estágio, vai evoluindo, então por isso que é importante a gente seguir essa progressão pedagógica que fica mais fácil para todo mundo, né? Até para a gente estar explicando para a família, né, em que estágio que está o desenvolvimento da criança. E é importante que a gente respeite esse desenvolvimento, né? O lado competitivo do técnico, do treinador, é o grande motivador para o aluno? Depende do aluno, né? Porque daqui a Então, pouco eu estou iniciando no judô e eu estou sabendo que os meus mestres, meus técnicos, já competiram, foram campeão disso, campeão daquilo. Não tem como não motivar, né? Tu sendo treinado por um campeão, né? A referência, né? A referência é muito importante, né? Acaba incentivando. Até a gente tem uma prática dentro do nosso dojo, a gente faz treino, hoje não, né? Mas a gente faz treinos aos sábados, onde a gente pega o aluninho que é infantil, que é sub-11, sub-13, e ele treina junto
com aqueles que são adultos, né? Então, a gente faz isso para quê? Para que ele já tenha referência inicialmente visual, né? Da onde ele queira chegar. Né? Então, a gente tem essa prática de fazer essa troca, né? Daquele que já tem resultados a nível nacional, a nível internacional, que é o ídolo para o pequenininho, né? Às vezes até mais do que o sensei, né? Então, a gente tem essa prática de fazer essa interação, justamente para que o pequeno se motive e queira chegar justamente onde está o atleta ali de mais idade, que já é um profissional do esporte, né? Marcelo, duas curiosidades que nós temos aqui, e a nossa audiência ela vai se modificando, portanto, eu quero apresentar novamente, estamos batendo esse papo com o Marcelo Xavier, técnico de judô, e também com o Rafael Garcia, que é o técnico de judô do Grêmio Náutico União. Marcelo, das aulas lá no SET, no Menino Deus, eu costumo situar o SET como Zona Sul, né, cara? Não sei se é mais central ou mais Zona Sul, mas eu como sou... Mais centro, mas também pega a Zona Sul. Eu como sou Zona Sul desde sempre, eu tenho o SET com mais proximidade, né? Por isso que eu acabo me referindo da Zona Sul. Esse trabalho social que é feito ali no SET, como é que ele funciona? E uma segunda pergunta nesse mesmo engajamento, dos projetos sociais, normalmente saem aqueles campeões? Bom, lá no SET nós temos aulas de judô, e a gente chama de judô social ou judô comunitário. Independe de classe social, é para todos, né? E as aulas são todas as terças e quintas, claro, agora não está tendo aula presencial, mas as aulas são terças e quintas no final do dia, às 18h30, né? Nós atendemos crianças de 4 a 6 anos, de 7 a 14, de 15 para cima, de 15 aí vai adulto em diante. Então, essas turmas também trabalham de forma integrada. Muito interessante esse trabalho que o Rafael faz lá na União, de aos sábados fazer uma integração, e a gente faz isso também lá no SET. Nós temos um outro público também, que são pessoas com deficiência, e que também fazemos a integração, né? Sempre na última quinta-feira de cada mês, a gente reúne todos os alunos especiais e os alunos da turma convencional e fazemos um aulão super bacana, onde todos são iguais. Colocou o kimono, já dá aquela situação, todo mundo se pertence a um grupo unido, não tem diferença. E aí que vem a questão do esporte, a beleza do esporte, né? Na área social, é fundamental que o professor também tenha um olhar de detectação de talentos. Então, muitas vezes, tu está treinando o aluno ali no ambiente social, mas tu percebe ali, pô, esse rapaz aqui é diferente, essa menina aqui é diferente, vou encaminhar. E sim, realmente, se a gente for avaliar os alunos de seleção brasileira, né, muitos ali vieram de projetos sociais. Se a gente for avaliar atletas olímpicos, muitos vieram de projetos sociais, né? Hoje nós temos ali um projeto social lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto Reação, que é coordenado pelo Flávio Canto, né, e tem outros professores. E ali, pô, quantos medalhistas olímpicos ali tem, Rafael? No Instituto Reação, no mínimo tem 2 medalhistas olímpicas, né? Atletas de seleção tem inúmeros, né? Tem a Rafaela Silva, que é campeã olímpica e campeã mundial, né? É de um projeto social, é da Rafaela, né? Assim como vários outros atletas hoje que são da seleção e são oriundos de projeto. Nós mesmos, né? Nós recebemos inúmeros alunos, né? De projetos sociais. E nós temos atletas que já viajaram o Brasil inteiro e até mesmo o mundo, que eram alunos de projetos sociais, onde, como o sensei falou, né, teve um olhar clínico ali, teve o feeling, isso é muito importante, teve o feeling do sensei, né, que conseguiu diagnosticar que aquele menino poderia ser um atleta, né, e deu a oportunidade de ir para um clube, onde tem uma estrutura, né. Então, aí tem uma situação bem interessante, Rafael, olha só, lá no Instituto Superação, além da detectação de talentos, a gente também tem que proporcionar empregabilidade.
uma visão nossa lá dentro do nosso projeto, que é de muito tempo, né? Então, hoje, eu tenho a satisfação até de anunciar que nós estamos formando em educação física a nossa primeira atleta oriundo de projeto social. Não é uma multicampeã, não é seleção brasileira, mas se formou em educação física e através do projeto, através de bolsas que o projeto proporcionou, né? O projeto, o que o Instituto Superação proporcionou para essa atleta? Estudo fundamental, estudo do ensino médio, e depois o ingresso à faculdade com bolsa, mais os treinamentos, mais a opção de fazer os estágios, inclusive estágios remunerados, e hoje está se formando, a colação de grau dela é sexta-feira, né? Então, da comunidade aos bancos acadêmicos e à formatura, né? Então, nem sempre será um grande campeão, porque existe ali, para ser um campeão olímpico, campeão mundial, ou até mesmo campeão estadual, tem muitas variáveis, questões psicológicas, físicas, motoras, então várias situações. Nem sempre, mas tu pode ser um campeão na vida e usando o esporte como uma profissão. Então, eu me lembro de um amigo que ele gostava muito de futebol, mas ele não ia ser um grande atleta de futebol, porque não tinha habilidade para tal. Mas hoje ele tem uma das melhores e maiores revendas de medalhas, ou seja, ele vende medalhas para o esporte. Então, ele achou um nicho de mercado dentro do negócio que ele sabia fazer, aliás, que ele gostava de fazer, né? Então, com certeza, essa minha atleta, que é a Viviane, que está se formando sexta-feira, a colação de graus dela vai ser sexta-feira, né? Já foi campeão estadual, campeão citadino, não passou disso, mas já é um grande mérito. Não foi campeão brasileira, não chegou ao Mundial, mas o Mundial dela vai ser o diploma que ela vai pegar na sexta-feira com a colação de grau, né? E esse projeto veio lá dos anos... Olha, acho que faz uns 10 anos que eu iniciei esse projeto com ela, ou mais, né? E até chegar à faixa preta, até chegar à formatura em educação física. Uma dúvida que ficou aqui, Marcelo. Esse atleta que você detectou que tem um poder de competição, que tem um talento que merece ser explorado, ele continua contigo no set ou tu acaba encaminhando por união da vida, por exemplo? Funciona assim, isso já aconteceu algumas vezes, tá? Então, num certo momento, eu tinha um atleta lá chamado Roberto Silva, o Rafael deve lembrar, e o Roberto, eu descobri ele num projeto social na comunidade da Cabo Rocha, né? E o Roberto veio treinar comigo. Com o Roberto, na minha mão, conseguimos campeão estadual, campeão brasileiro umas 3, 4 vezes, campeão pan-americano, campeão sul-americano, mas chegou num nível que eu não tinha mais como segurar o Roberto, né? O Roberto já estava fazendo seletiva para Mundial, sub-20, enfim. E aí encaminhei ele para a Sojipa. Teve o convite da Sojipa, falei para o Roberto, vamos para a Sojipa, lá tu vai ter o teu caminho. Aí depois o Roberto foi para Mundial na França, disputou outros níveis, né, de torneios internacionais. E foi para as cabeças. Então, realmente, existem os níveis de treinamento. Tem o treinador para formação, né, que então é o trabalho inicial. Todos são importantes, só são em níveis diferentes, momentos diferentes. Tem o treinador intermediário, que ele vai subindo o nível, vai organizando, e tem um treinador em nível olímpico e mundial. É um outro tipo de estrutura, um outro tipo de... Mas o vínculo afetivo não se perde, né? Esse atleta vai vir visitar o Sensei, vai vir visitar a sua turma, né? Mas ele vai ter, se ele quiser se profissionalizar, ele vai ter que se dedicar ao novo clube, vai ter responsabilidades, vai ter horários, vai ter, enfim, uma rotina de treinamento de alto nível. A estrutura que a Sojipa tem, a estrutura que o União tem, é uma estrutura extremamente profissional para atletas profissionais. E os professores que conduzem esses atletas são professores com estágio no exterior, são professores que já estão traçados e organizados para treinamento de alto nível, em nível internacional. É como se fosse o professor da série inicial, professor do ensino médio, professor universitário, professor de pós-graduação, pós-doutorado, são níveis de excelência, todos são importantes, porque um depende do outro para ter um engajamento, né?
Então, essa é a questão do nível social. Então, nós lá trabalhamos com o nível social, a gente faz com que o atleta tenha gosto pelo esporte. Eu vou lá, vou ensinar ele a amarrar faixa, vou explicar toda a etiqueta, vamos dizer assim, a etiqueta do judô, né, a ritualística ali. Vou explicar, contar para ele a história do judô. Vamos mostrar os movimentos iniciais para ele ter aquela base, aquela postura, saber se movimentar. Aí depois, num certo nível, ele vai para um outro clube, como o Grêmio Náutico União, como a Sojipa, aprender uma competição de alto padrão. Vai para campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais, e assim ele vai galgando. Então base, intermediário, nacional e internacional. No internacional tem as diferenças, né? Nível sul-americano, pan-americano, nível mundial, nível olímpico. São diferenças também que constam nesse padrão. É uma disciplina que não exige só para o atleta, né? É uma disciplina que também, para quem está fazendo a gestão desse atleta, é exigente, porque tu faz a formação, tu prepara ele, aí na hora do bicho pegar, aí tu entrega ele não pronto, mas ele bateu num teto de nível que vocês conseguem entender que chegou a hora que ele precisa de uma estrutura maior, né? Não é sentimento de perda, né, Rafael? Mas sim a concretização da fase inicial para o atleta competitivo, né? Sim, e eu vou te dizer, concordando com o que o sensei Marcelo falou, essa fase de formação, pode parecer que não, mas é a fase mais importante do atleta. Claro. Né? Porque o atleta se forma, né, na parte inicial, onde ele vai receber todo o repertório motor, né, onde ele vai receber elementos extremamente importantes para o futuro. Se o atleta não tem um bom formador, né, se ele não foi muito bem formado ali dentro do projeto, dentro dessa parte inicial, né, dificilmente ali na frente ele vai conseguir chegar no alto rendimento. Tá? Ele pode até no médio prazo, em virtude de outros fatores, por exemplo, a questão maturacional, maturou muito cedo, ele até pode ter resultados, mas lá na frente, onde essa questão maturacional ela se equilibra, né, o repertório motor vai fazer toda a diferença. Então, é 100% determinante essa fase inicial. Então, já tem inúmeras pesquisas referentes dentro dessa questão, né, da formação. Hoje, né, tem muita evidência, os grandes clubes, né, que acabam levando os atletas para as Olimpíadas. Porém, fazendo uma análise desses atletas de grandes clubes, em grande parte, esses atletas que hoje estão em grandes clubes foram formados pela academia pequena, pelo projeto social, né? Então, tem essa relação muito forte hoje dentro do esporte, né? Da formação e dos excelentes profissionais, né, que trabalham na base, né? Os excelentes profissionais que hoje trabalham dentro dessa parte de formação. Né? E tu falou uma questão bem importante, né? Também em relação aos clubes. Os clubes também são importantes, porque os clubes vão dar o suporte, né? Depois do atleta ter toda essa formação, toda essa base, o clube hoje consegue dar um suporte multidisciplinar. Hoje, dentro do clube, a gente tem excelentes médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, né? Então, para que o atleta consiga se manter e chegar no alto rendimento, é importante que ele tenha essa equipe multidisciplinar, justamente para estar dando suporte para que ele se desenvolva mais. Né? Então, acho que todos os papéis são essenciais. Né? Se tu quer hoje construir ou auxiliar um aluno para que ele chegue no alto rendimento, é importante todas as fases. É importante ele ter um excelente sensei de formação, né? Agora, querendo defender um pouco o clube, é importante que ele vá, depois de uma certa etapa, por uma estrutura melhor, né? Por uma estrutura, muitas vezes, de clube, onde vai dar todo esse suporte, né? Onde tem também a questão do suporte financeiro, muitas vezes, para a viagem, que dentro dos projetos se torna extremamente inviável, né? Tu custear para um aluno e para um brasileiro, ir para uma competição, para um estágio internacional, e hoje o clube consegue proporcionar isso.
Então, todas as fases são extremamente importantes e a família também é essencial, né? Tu falou de uma questão da disciplina, a família é essencial, porque dentro da prática, quando a gente busca um desenvolvimento, nós temos inúmeros treinos, né? A gente tem o treino técnico, que é um determinado horário, a gente tem um treino preventivo, que é um determinado horário, a gente tem os treinos específicos à noite. Então, a família tem que ter uma organização para que o atleta consiga cumprir todas as exigências de sobrecarga de treinamento. O atleta muitas vezes tem que ter uma dieta diferente e a família acaba se envolvendo também e tendo que, por exemplo, o atleta tem que ter um percentual de gordura X, para ter um percentual de gordura X tem que manter uma alimentação adequada e a família acaba tendo também essa alimentação adequada. Então, são inúmeros fatores, o judô é multifatorial, né? Então, são inúmeros fatores, né, que vão estar determinando para essa questão. E o sensei Marcelo falou uma questão muito importante, citou a Viviane, né, que é uma campeã para a vida, e eu acredito que esse é o grande legado do judô, né? Eu acho que eu que estou dentro de um clube, a gente vive a competição, né, e a gente monta uma periodização de treino, monta uma planificação visando uma competição, mas talvez num nível internacional o quantitativo que chega é de 10%. Os outros 90% não vão chegar a nível internacional, né? Os outros 90%, assim também como esses 10%, serão campeões da vida, né? E a gente fica muito feliz de estar proporcionando isso para as pessoas, né? O judô proporciona isso para as pessoas, ser um campeão para a vida. Eu acredito que esse seja o grande legado do esporte, né? Rafael, Marcelo, quero deixar uma pergunta já para o início do nosso próximo bloco. Agora a gente vai prestigiar os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui no Encontro do Esporte, 30 anos no ar. Mas eu quero deixar na cabeça dos amigos dois questionamentos. Para o Marcelo, sobre como funciona esse projeto Plus, né, para a rapaziada que está acima do peso e gosta de praticar o judô, e para o Rafael, sobre as promessas do Grêmio Náutico União na área do judô futuramente aí para competições nacionais e internacionais, tá bom? Grande abraço aos nossos amigos, um rápido intervalo comercial e eu já volto. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. De volta com o nosso Encontro do Esporte, no canal 20520 da NET, claro, no canal BATV, hoje recebendo Marcelo Xavier e Rafael Garcia, técnicos de judô, Grêmio Náutico União e também do SET aqui em Porto Alegre. Deixamos, no final do primeiro bloco, a deixa para o Marcelo. Quero conhecer um pouco, saber um pouco sobre esse judô plus size. Me explica melhor
rapaziada tá acima do peso, procura o Marcelo que ele resolve, é isso? A ideia é a seguinte, não é bem o judô plus size, é preparação física plus size. Então, funciona da seguinte forma, né? Hoje eu estou pesando 115 quilos, mas pesei 160. E com treinamento, comecei a usar todos os meus conhecimentos em mim mesmo, né? A gente acaba, às vezes, deixando a desejar em alguns aspectos, aí depois tu quer te reinventar, depois tu quer buscar vencer novos obstáculos, e aí, pô, por que não começar por mim, né? Sendo o exemplo disso. E estou num processo crescente, Comecei a observar que as pessoas plus size, pessoas acima do peso, obesidade mórbida e superobesidade, tinham uma dificuldade de serem atendidas no sentido de excelência de atendimento, de serem atendidas em academias. Se tu for ver, uma pessoa obesa, muito gorda, enfim, quando ela vai numa academia, ela fica num cantinho lá, fazendo esteira, pouca atenção, um constrangimento velado, né? Isso me chamou a atenção, pô, isso é um nicho, acho que eu poderia atender esse público. E é um público que certamente vai se identificar comigo, porque eu também estou nessa luta. E eu tenho esse conhecimento, eu sei o que fazer. Tanto é que estou fazendo em mim, por ser graduado em Educação Física. E aí eu comecei a criar um projeto social de grupo de corrida para gordinhos, o Fat Run, lá no SET. Grupo de corrida para gordinhos. E aí já virou treinamento funcional plus size. Né? A gente vai criando os nomes e tal, né? Aí teve um aluno meu que falou assim, ô professor, não dá para trocar esse nome aí, gordinho, pega mal, sei lá. E aí, não, vamos fazer plus size. Plus size acho que já dá para, né, tirar uma onda e tal. Enfim. Colocou uma grife no nome, isso, né? Exatamente. A pedido, né? A pedido. Aí o que acontece? Então a gente vai criando técnicas. Claro, o fato de eu ter sido atleta me facilita, né? Eu nunca tive esse problema. Eu chego numa academia, independente do peso que eu estava antes, eu chegava numa academia e sabia o que fazer, né? E, né, o fato de ter habilidades motoras, como o Rafael falou, que vem desde tempo, eu tenho muitas coisas que, às vezes, uma pessoa com bem menos peso do que eu não consegue fazer movimentos que eu consigo fazer. Mas eu comecei a colocar nesses meus atletas plus size essa energia que eu adquiri lá no meu passado, né? E hoje eu tenho alunos plus size correndo 5 km, correndo 10 km. Claro, belo reforço muscular. No detalhe, eu também sou professor de Pilates agora, né? Estou dando treinamento de Pilates, então a gente usa o Pilates, né? A gente usa a preparação física, a gente usa o treinamento funcional, a gente usa o alongamento e a gente usa também o processo coach. É trabalhar a cabeça do atleta. A gente tem que promover o nosso aluno. O que aconteceu? Muita reclamação. Professor, a gente vai na academia, ou a gente tenta falar com o personal, a gente tenta falar com alguém, e às vezes a gente não tem a devida atenção, né? Eu gostaria de correr. Um aluno chegou para mim e falou, eu gostaria de correr. Aí eu fui num grupo de corrida, ficaram me olhando dos pés à cabeça, tipo, o que esse gordinho quer aqui? Né? E aí já dá aquele constrangimento velado novamente, os olhares dos colegas. E eu pensei, se nós treinarmos entre os pares, a motivação vai ser maior. O engajamento vai ser maior. E hoje, agora com a pandemia, claro, houve um esvaziamento, né, por conta disso, mas eu estava com 70 alunos plus size no grupo de corrida e treinamento funcional, né? 3 vezes por semana e mais uma aula de reforço aos sábados, onde a gente chamava de estima-treino. Cada aluno poderia levar um convidado e mais um chimarrão, fazer a aula e depois uma roda de chimarrão. Então, a jogada toda é essa. Além de ser um projeto que não deixa de ser social, porque tu vai acolher as pessoas, tu tem que perceber quais são as atividades que tu vai propor, qual é o plano de treinamento e a periodização para essa pessoa obesa, porque ela é diferente. Ela tem que ter os exercícios devem ser fáceis, não devem ser complexos, mas devem ser eficientes. Então, vou te dar um exemplo, tá? O Rafael vai perceber isso, por ser graduado em Educação Física.
Se eu pegar um aluno de 160 quilos, tá? Primeiramente, ele já vai ter uma dificuldade de roupa para ir para a aula, correto? A roupa já vai ser difícil. Ele vai ter uma dificuldade de tênis para ir para a aula, correto? Aí já é um item. Aí tu pega esse aluno, bota ele, te deita no chão aqui para fazer abdominal. Ele vai ter dificuldade para deitar no chão. Depois vai ter a dificuldade para levantar do chão. E quando ele levantar do chão... Eu até acredito que a dificuldade de levantar é mais difícil do que a de deitar. Todas elas são constrangedoras, Barbosa. É constrangedor. Quando ele vai deitar, aí já vai ali, a camisa levantou, aí a bermuda meio que já cai e fica fora do lugar, aí cai a barriga. Sabe aquela situação toda? Tanto para levantar, então tu tem que pensar nisso, tem que pensar num projeto inteiro. Como é que eu vou treinar esse rapaz, essa moça? Né? Então, por exemplo, se eu vou mandar uma aluna pular, então tu chega lá, não, vamos fazer polichinelo. Só que daqui a pouco ela é muito grande em cima, o polichinelo vai doer, vai machucar. Né? Então tem alguns exercícios que eu não posso fazer. Mas também eu não posso esquecer esse aluno na esteira, o resto da vida. E fazer uma aulinha ali muito mais ou menos e dar como satisfeito. Eu tenho que motivar, eu tenho que mostrar que ele é capaz, eu tenho que estar ao lado, eu tenho que colocar desafios nesse aluno, né? Nesse cliente. Então, eu tenho que pensar num plano de treinamento que seja adequado para o biotipo daquela pessoa. É muito comum nós, professores, falarmos sobre individualidade biológica. Eu tenho que pensar na individualidade biológica, mas, sobretudo, aí que vem a grande sacada do grupo treinador, né? Individualidade de treino, individualidade de atendimento. Hoje, o processo de atendimento eles têm que estar ao lado do processo científico da individualidade biológica. Ou seja, eu tenho que ter técnica suficiente para atender aquela pessoa, mas eu também tenho que ter empatia, sensibilidade e uma palavra carinhosa para atender essa pessoa. Né? Porque quando a gente vai no médico, a gente chega no médico sempre chateado. Pô, se tu tá indo no médico é que alguma coisa pode ter acontecido. Então, tu nunca chega normal no médico, né? Ele vai te examinar, será que ele vai dizer, né? Quando tu vai na academia, somente a pessoa que tem uma obesidade mórbida, uma superobesidade, ela vai na academia como se fosse um médico, porque ali na academia também é o tratamento, né? Ela vai fazer o tratamento. O exercício é um remédio, faz parte do tratamento, e esse profissional que vai atender essa pessoa com superobesidade, ela precisa se colocar no lugar desse aluno. Precisa entender que aquele aluno está ali constrangido, que está todo mundo olhando para ele. Existem os fatores sociais sobre a gordofobia, que seria pessoas que fazem bullying, pessoas que acabam constrangendo outras pessoas. Tenta imaginar o que é uma pessoa não passar na roleta do ônibus. Não é constrangedor? Todo mundo ri, todo mundo vai... A mesma situação na academia. Tu vai fazer um exercício na academia e tu não cabe naquele aparelho. Todo mundo vai observar. Né? Então, esse profissional, esse técnico, esse treinador, esse professor de educação física, ou o gestor da academia, é fundamental que ele abra turmas específicas com treinamentos adequados e direcionados para esse objetivo. Né? E aí veio essa ideia de eu nichar o meu negócio, né? Com preparação física plus size, turmas específicas, e aí agora eu estou dando essas aulas, né, online, né? E mais um momento, a gente sabe, né, que a obesidade também é uma comorbidade, e aí em relação ao coronavírus pode ser um fator que pode aumentar o risco. Então, mais um motivo ainda para a gente continuar nesse treinamento, mais um motivo para a gente baixar todos os índices, né, seja colesterol, glicemia, pressão arterial, nós temos que baixar, e o exercício físico, claro, junto com os atendimentos, né, da medicina, enfim, mas a educação física é fundamental nesse processo. Por isso que eu sempre falo, e já discuti com algumas pessoas ligadas à política, que é importante que a educação física seja reconhecida como essencial, não como comercial. Não era para estar fechadas as academias. Claro, tem que ter ali um protocolo de atendimento, mas a educação física é essencial, como um consultório, como
um hospital, como um posto de saúde, né? Então, é só que as academias, os estúdios estão vinculados ao comércio, e não é comércio. Claro que a gente cobra, a gente trabalha nisso, assim como os médicos também, mas é uma atividade essencial, tanto para a cabeça, como para o corpo, como para a saúde, né? E principalmente para as pessoas que têm obesidade, em especial aquelas obesidade mórbida, que é muito mais perigoso ainda se vir aí a ter alguma coisa relacionada ao coronavírus. Então, nosso projeto é esse, preparação física plus size, né? Excelência no atendimento, diferencial de atendimento de acordo com o tipo físico da pessoa e, claro, respeitando a individualidade biológica e dentro de um conhecimento técnico, científico e da filosofia, fisiologia do exercício. Interessante esse teu destaque sobre a importância das academias e até a gente pode fazer uma observação, um exemplo, né? Pessoas que estão se preparando para fazer a tal da cirurgia bariátrica, elas têm acompanhamentos que envolvem academia, o exercício físico. Como é que fica esse ser humano que está se preparando para a cirurgia? Ele tem um processo paralisado com o fechamento das academias, né? Tem duas situações aí que eu tenho que destacar. Uma é a pessoa que está se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, então ela tem um processo lá de acompanhamento psicológico, assistência social, trabalhos em grupos, nutricional, neurológico, tem uma série de baterias aí, de exames e acompanhamentos. Aí, bom, tudo bem, ela ainda vai fazer a cirurgia, enfim. Tem uma outra situação, é a pessoa que já fez a cirurgia. Quando ela já fez a cirurgia, ela perde muita massa muscular. Ela sente fraqueza, ela sente insegurança. Muitas vezes, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica emagrecem ali 50 quilos, 80 quilos, muitas vezes elas até se arrependem, porque elas começam a sentir muita fraqueza, a sentir o seu corpo debilitado. Isso seria diferente se ela tivesse o acompanhamento do professor de educação física. Uma questão que eu coloco sempre é a falta do educador físico, do professor de educação física nesses grupos de saúde, né? Nesses grupos pré-cirurgia bariátrica. Veja bem, no grupo multidisciplinar pré-cirurgia bariátrica consta lá assistência social, nutricionista, o médico, o neurologista, a psicóloga, isso. Mas não está ali o educador físico, o professor de educação física. Não. Ele deveria fazer parte disso. Muitas vezes está o fisioterapeuta também, que é importante, mas deveria fazer parte disso, né? Porque se tu emagrecer parado, muitas vezes tu cura uma doença e adquire outra. Até a nutricionista, ela te solicita, né? Esse acompanhamento com o educador físico, mas não está incluído no grupo. Não. Ele tem que estar ativo. Eles têm que estar ativos, porque ele vai ser o cara depois. Ele é o cara depois. Bom, esse é um aspecto. Segundo aspecto, é a pessoa que submeteu a cirurgia bariátrica, emagreceu 80 quilos, 50 quilos, seja lá, e depois engordou mais do que antes. Tá? Isso é um caso recorrente, certo? Ela perde todo esse peso, depois, por algum motivo ou outro, depressão, enfim, ela acaba engordando tudo de novo, mais do que estava antes, né? E aí, por quê? Porque não praticou atividade física. O que acontece? Muitas vezes ela se adapta àquela realidade dela, acontece alguma mudança fisiológica no seu corpo, onde ela começa a ingerir, a fazer ingestas de alimentos calóricos, e também existe aí um estudo muito interessante, que é que pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica acabam depois indo para o alcoolismo. Vão para o alcoolismo, começa a beber. Exatamente, começa a beber, vai para o alcoolismo, e aí tu vai associando a ingesta, pequenas ingestas, mas hipercalóricas. Isso aí, por exemplo, assim, a pessoa que fez a cirurgia, ela não vai comer um bolo de chocolate inteiro, mas ela vai comer 10 vezes um pedacinho.
e aí ela vai longe, entende? E aí ela vai começar a tomar uísque, ela vai começar a beber cerveja, vai começar, enfim. E aí vem a questão também da dependência alcoólica. Então, existem estudos que colocam em relação a isso. Muitas vezes tu perdeu o peso, mas tu não trabalhou a tua mente com uma nova vida. Então, a tua vida ainda é como obeso, a tua mordida é de obeso, né? O teu pensamento é de obeso. E aí tu tem o mesmo comportamento de obeso, ou seja, sem nenhuma atividade física, e aí acaba depois adquirindo outros vícios aí que não são saudáveis. E aonde entra? Quem entra nisso? O professor de educação física, para resolver esse problema. Resolver não. Ele vai solucionar, vai te orientar, vai te acompanhar mais, aonde eu falo, né, que é a preparação física plus size, formar grupos específicos para isso. Pois é, fica a dica então, né? Primeiro prepara a cabeça, depois marca a bariátrica, porque senão não adianta em nada. Rafael, nos fala um pouquinho aí sobre as promessas do União, o judô do União e nomes do nosso judô brasileiro. Eu acredito que grandes competições perdidas desse ano de 2020 em função do Covid, do isolamento e dessa pandemia maldita que estamos vivendo aí no mundo, né? Pois é. Sabe que essa questão da pandemia nos pegou, né, num momento de bastante sucesso, tanto da parte de atleta, quanto agora eu vou dizer da parte de, eu não falo eu como técnico, né, mas toda a nossa equipe técnica. Eu estava indo juntamente com o atleta para Zagreb, na Croácia. O atleta pelo fato de ser número 1 do ranking sub-18 e eu como técnico pelo fato de ter resultados expressivos, né? Então, eu como técnico dele estava indo junto, ambos convocados pela Confederação Brasileira de Judô, né? E quando eu falo eu técnico, eu sou apenas uma parte, né? Até porque eu tenho outros professores que trabalham junto comigo, como o professor Leandro Freire, como a professora Carla, como o professor Alisson, né? Então, esse sucesso, né, a gente consegue em conjunto, ninguém consegue sozinho. Então, estávamos indo por uma competição a nível internacional, onde teve um planejamento, né? Quando a gente fala de alto rendimento, o planejamento é a longo prazo. Então, foi um menino que batalhou durante 3 anos, né, para chegar na seleção brasileira, e quando teve a oportunidade, isso foi adiado, né? Então, é uma questão que a gente, além de técnico, a gente também tem que saber trabalhar com o atleta. Imagina tu trabalhar, se desenvolver, né? Tu ter um pensamento em seleção brasileira durante 3 anos, né? Que foi quando ele se inseriu na categoria sub-18, e quando tu conseguiu alcançar o objetivo, né? Esse objetivo foi adiado. Hoje nós somos um clube formador de atletas, a gente trabalha em todas as etapas, né? A gente trabalha com a formação, nós temos as escolinhas esportivas, mas a gente trabalha também com a formação, né? E quando a gente trabalha com a formação, vem um ponto muito importante, como já foi citado antes, né? Que é onde tu dá a base para o aluno, né? Então, hoje nós seguimos uma progressão pedagógica e nós estamos colhendo hoje frutos do desenvolvimento dessa progressão pedagógica. Em 2019, nós tivemos medalhas em brasileiro em todas as classes. Mesmo na classe sub-13, que é 11 e 12 anos, o nosso objetivo não é resultado, e sim a formação adequada, mas existem competições para essa idade. Então, nós tivemos medalhas em brasileiro no sub-13, no sub-15, no sub-18, no sub-21 e também no sênior, que é o profissional. Tá? Então, hoje nós trabalhamos em todas as vertentes, desde a formação, né, até o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do atleta profissional. A gente começa a vislumbrar um rendimento maior para o atleta a partir da classe sub-18. Na classe sub-18, nós temos um atleta 5'5", que é o Henrique Guzmão, que é número 1 do ranking. Ele tem um irmão gêmeo, né, que é o número 4 do ranking nacional. Nós temos o Vitor, o atleta do pesado, que ele é número 2 do ranking. Nós temos a Tainá Helena, que é número 3 do ranking feminino. Então, hoje, na base, a gente conseguiu
encontrar um ponto de excelência. Hoje a gente consegue ser um dos maiores clubes da base, né? Se eu não me engano, na última seletiva nacional, o Grêmio Náutico União ficou em segundo lugar, o segundo melhor clube do país, na classe sub-18. Pois né? Então, essa pergunta que eu ia te fazer, desculpa te interromper, mas esse ranking, tá, coloca a União em que nível Brasil, assim, eu te pergunto, em relação à força, né? Tipo, um comparativo com o futebol. Grêmio e Inter, os grandes clubes do futebol brasileiro. Esse ranking do judô coloca a União em qual patamar? dentro da base, que é o sub-18 e o sub-21, ele está entre os melhores clubes do país, né? Hoje o Grêmio Náutico União é um dos melhores clubes do país. Tem uma competição a nível nacional que é um campeonato brasileiro, que é os Jogos Escolares da Juventude, né? Que aconteceu, se eu não me engano, ano passado em Blumenau, fui como técnico. Na classe sub-15, né? Que é 13 e 14 anos, eu fui como técnico, né? A gente vai pela seleção gaúcha, mas nas classes sub-15, o Grêmio Náutico União teve 3 campeões. O Rio Grande do Sul foi o melhor estado, né, nessa competição. O Rio Grande do Sul teve 4 campeões, onde 3 campeões eram do Grêmio Náutico União. Então, o Grêmio Náutico União, numa competição que é por estado, teve mais campeões que o estado inteiro de São Paulo. Então, por exemplo, se nós fôssemos um estado dentro dessa classe, nos Jogos Escolares da Juventude, nós ficaríamos em primeiro lugar na competição. Né? Então, hoje a gente conseguiu encontrar um ponto, né, e um programa de treinamento muito adequado para essa faixa etária. Né? Lógico que o nosso objetivo é estar crescendo cada vez mais. Hoje nós temos atletas já na seleção brasileira principal, né? Nós temos uma atleta, Eduarda Vaz, que em 2018, na classe sub-18, ela terminou o ano como número 1 do ranking mundial, né? Acabou medalhando nas Olimpíadas da Juventude. É que a base acaba não sendo muito, talvez, explorado pelas mídias, né? Então as pessoas acabam não conhecendo tanto, mas hoje, dentro da formação, o Clube Grêmio Náutico União, onde o principal objetivo é a formação de atleta, hoje o Grêmio Náutico União é uma das maiores potências do país, dentro dessa questão de formação. Né? Nosso programa, a nossa reta final aqui do nosso Encontro do Esporte, mas eu não posso deixar de perguntar o clássico Grenal do judô, quem são os clubes? Fala aí, Rafael. Bom, o judô é um pouquinho diferente, né, do futebol, até porque tem uma essência disciplinar, né, dentro dessa arte do judô tem a questão da disciplina, a questão do respeito, né? Hoje ali na ponta, né, e lógico respeitando todas as entidades, respeitando todos os clubes, é a União e a Sojipa, né? Eu vou te dizer que nesse Grenal a União está na frente, pelo menos no último ano, né? Em 2019 coincidentemente é azul e vermelho. Exatamente. Né, a gente respeita muito e nós admiramos muito, né, os nossos co-irmãos da Sojipa, mas em 2019 o Grêmio Náutico União venceu todas as competições estaduais, todas. É mais um clássico que vai para o meu caderninho. No samba, Bambas da Orgia, Imperadores do Samba. Aí tem o Grêmio e o Internacional, e agora surgiu não, mas, né, oficializou aí Grêmio Náutico União e também a Sojipa. O 7 corre por fora, ô Marcelo? O 7 é um detectador de talentos, e aí serve os 2 clubes. Olha só, eu queria fazer uma observação. O 7 é o formador de opinião, né? Exatamente, a gente faz o comentário. Mas eu queria fazer uma observação que o União, eu tenho certeza que está trabalhando, e temos provas disso, assim como a Sojipa, e o próprio 7 também, que é o judô paralímpico, né? E aí, por exemplo, nós temos lá no Grêmio Náutico União a Luísa Oliano, entre outros atletas paralímpicos. Né? Tu sabe que o Rio Grande do Sul ele é referência no judô paralímpico também, né? E também nos judocas especiais. Então, nós temos ali, pelo menos no estado, nós temos pelo menos umas 5 ou 6 entidades
com especialistas em atendimento com pessoas com deficiência. E união no alto rendimento na pessoa com deficiência visual, com cegos, né? Que é o que é classificado como judô paralímpico, é somente o cego, que é dividido em B1, B2 e B3. E eu tenho a satisfação de falar, e fico envaidecido no bom sentido, que eu fui um dos precursores dessa modalidade aqui no estado, através do Hélio, né? Iniciamos aí o judô paralímpico, que hoje explodiu, né? E aí temos atletas profissionais no Paralímpico. E temos uma excelente atleta que é lá aluna do Rafael aí, né, Rafael? Isso. Hoje o Grêmio Náutico União, não só o Grêmio Náutico União, né, mas o judô, ele é extremamente heterogêneo, para todos os grupos. E hoje, dentro do clube, a gente consegue atender a todos os grupos, né, os grupos especiais, então não tem restrição, não tem limitação para estar fazendo a modalidade. Então, nós temos, não só no judô, mas como na natação, eu sei que tem na esgrima, também nós temos o esporte paralímpico, e o clube incentiva muito essa questão do esporte para todos. Eu acho que tem até uma nomenclatura que deve ser mais ou menos próximo disso, esporte para todos, né? Então, hoje, o Grêmio Náutico União incentiva muito essa questão. Marcelo, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Tenho certeza que a nossa audiência gostou. Uma aula 0800 gratuita e de maneira online aqui no nosso canal BATV. Obrigado pela gentileza de conversar conosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aí com um amigo, né? Rever o Rafael aí, um grande atleta. Foi um grande atleta ele. Depois ele tem que contar da história dele. Oriundo do projeto social também. Saiu do projeto social e hoje aí treinador de nível internacional de um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil. Então, porque a questão da empregabilidade, o Rafael também é um exemplo disso, certo? Pessoal, um grande abraço, um beijo no coração de todos. Rafael, obrigado pela gentileza, sucesso para o judô do Grêmio Náutico União. Eu que agradeço a oportunidade, Sensei Marcelo, muito obrigado pelas palavras, fico muito lisonjeado. Barbosa, agradeço a oportunidade, agradeço ao Grêmio Náutico União, né, meu clube, né, que eu levo sempre no coração, agradeço as oportunidades, assim como o Sensei Marcelo falou, iniciei como atleta, passei por todos os estágios e hoje eu sou um dos técnicos do clube, então agradeço ao clube por estar proporcionando essa questão de desenvolvimento pessoal, né? Isso é extremamente importante dentro do nosso esporte. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Antes de fechar o nosso encontro do esporte, quero avisar, Marcelo Xavier, que pós-pandemia o senhor ganhou um novo aluno plus, tá bom? Pode aguardar. Eu vou chegar lá pelo 7 lá, porque vocês conseguiram me motivar em meio a esse isolamento social. Aos amigos do Encontro do Esporte, aquele abraço, obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Valeu! Um abraço, obrigado. Alô, pessoal!